Pronto. Seu nome é Alan? Isso, meu nome é Alan, perdão. Olha que gafinha. Gente, meu nome é Nada, Alan que isso. Lima, sou professor de física, entrei esse ano também, que não seja mais. Sou novo, eu não sou muito velho não, gente. Sou novinho. Mas eu pretendo que vocês consigam enxergar a física com outros olhares, enxergar que a física não é um bicho de 7 cabeças. Talvez 8, 9, tô brincando. Mas eu vou pegar leve. Os conteúdos que eu vou passar toda a ementa com vocês aqui agora. Tá ok? Vou falar um pouquinho de cada tópico. Não necessariamente a gente vai conseguir dar todos os conteúdos durante o ano todo, porque não temos tempo suficiente, não temos aulas suficientes, só temos 1h20 de aula e física é muita coisa. Mas o que for necessário vai ser passado para vocês e vocês vão estar com tudo certinho. Vão ter listas de exercícios, já foram montadas 2 por mim mesmo, mas as listas de exercícios estão sendo montadas com parceria com o professor Vitor, da turma B. Que é mais... Tenho 2, né? 2 listas de exercícios. Hoje ainda não vou passar. A primeira lista de exercícios vai ser só a partir da semana que vem. Mas no final da aula tem alguns exercícios para vocês também. É bom sempre exercitar. Física se aprende fazendo exercício. Claro, também precisa de uma teoria muito sólida com você, mas é bom fazer exercício que entra na mente de verdade. Pode falar, Edilama. Professor, é verdade que a física é prima da matemática? Prima... Olha, vamos dizer assim, eu tinha um professor que costumava dizer que era o seguinte, a matemática é a base. A base é o chão. A física é o prédio, é o tudo, é o resto. Então Entendi. a gente tem que ter a base da matemática com a gente. Eu até acho, pelo o que eu já vi, que eu já convivi com outras pessoas, dando aula mesmo, eu vejo que a maior dificuldade de vocês nem é a física, e sim a matemática. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Mas é isso, gente. Eu vou começar aqui a aula falando um pouco do que é a física, né? Qualquer lugar que você for olhar, olha para a parede, olhar para a rua, vai olhar para o seu irmão, vai olhar para sua mãe, para o seu pai, você vai conseguir enxergar em alguma coisa física, certo? Eu queria que vocês me dissessem alguma coisa que tenha relação com a física. Se podem ligar o microfone, podem mandar mensagem. Formas? Como? Não entendi. Formas? Como assim, formas? Como você falou, tudo que você olha para o seu irmão, para a parede, eu entendi como formas. Sim, pode ser sim. Mas o que mais? Velocidade? Sim, velocidade muito importante. Isso que eu ia falar, tipo, você altura, aí você joga alguma coisa para baixo, assim, Sim, aí o sim, com peso certeza. daquilo. Oi, pode ser alguma coisa ligada a isso? Com certeza. Gente, tem alguém mandando mensagem no chat, não tem? É que eu não estou conseguindo ver. Leandro, ele colocou elementos. Caminhar. Andar tem a ver, professor? Com certeza. Andar tem, sim. Elementos, que o Leandro, se eu não me engano, né? Falou? Também tem. Tem tudo a ver. A física tem muito a ver com a química. Com a massa, volume. Massa, são grandezas muito importantes para a gente. Vamos ver um pouco delas hoje também. Mas, no geral, vocês acham que... Vocês já ouviram falar nos 4 elementos? Terra, fogo, água e ar? Sim. Sim, né? Sim. Vocês acham que tem a ver? Sim. Quer não ouvir?
Vocês acham que tem a ver com a física? Tem. Sim, parece Realmente, até filme tem. de mangá. Acho que sim. Então, desde lá antigamente, lá atrás, Aristóteles começou a estudar um pouco de ciência e ele percebeu que tudo que estava na Terra tinha essa ligação com algum, pelo menos com um desses elementos: água, fogo, terra, ar. Mas a gente vai além disso. A física vai além disso. A física estuda tudo. A gente costuma... Deixa eu passar o slide aqui. Mas... Travou para vocês? Não, para mim não. Ah, foi. Para mim, não. A gente vai para além do que esses 4 elementos nos diz. Mais tarde eu faço macarrão, tá? A física, pessoal, a gente pode dizer, junto com a biologia e junto com a química, que são ciências que estudam a natureza. Física vem de physis. Physis, em grego, significa natureza. Só que, por exemplo, a biologia estuda a vida. Estuda tudo que há de vida na natureza. A química, eu não vou nem me falar um pouco da química, senão o pessoal de química pode vir até que me bater. Mas a física também estuda a natureza. Só que ela estuda os fenômenos da natureza, os fenômenos naturais, tudo que acontece na natureza. Isso é um conceito da física. Podemos dizer também que a física estuda todas as leis que regem o universo. Tudo que tiver no universo, tudo que acontece no universo, a física estuda. Toda a interação entre matéria, todo entre espaço, entre tempo, energia, o conceito de energia, gente. Não vou dar spoiler, mas o conceito de energia é muito importante para a gente. Mas podemos dizer que toda a interação entre matéria, espaço e tempo é estudado pela física. Tá ok? Vamos prosseguindo. Aqui, gente, botei um mapinha para dizer o seguinte. Como eu disse, a física é muito ampla. A física é muito grande. E com certeza em um ano a gente não vai aprender física de verdade. Nem na faculdade de Direito você aprende a física de verdade, para vocês terem noção. Mas ela foi sendo dividida em alguns ramos. O pessoal mais antigo, lá atrás, época de Galileu Galilei, época de Isaac Newton, nesse período a gente batizou o pessoal que começou a estudar física como física clássica. Nesse período, a física clássica acabou dividindo em alguns grupos. Esses grupos eu não vou falar agora, porque vai ser o que a gente vai aprender durante o ano e eu vou falar daqui a pouco. Cada um por si. Seria essa parte daqui da esquerda. Vocês conseguem ver o laser? Sim. Então, a física clássica está tudo aqui. Mecânica, ótica, eletromagnetismo, termodinâmica. Tudo começou a ser estudado na época da física clássica. Passados-se os anos, passado-se o tempo, continuou sendo estudado sobre a física, não só sobre a física, sim a ciência por completa. Mas no final do século XIX, no início do século XX, começou um período muito importante para a gente. Muito importante para que a gente saiba o que é a física hoje. Então, esse período veio um conceito muito, como é que eu posso dizer, muito difícil de se entender, muito complicado. Relaxem que vocês não vão ver isso, mas ficou dúvidas no ar, que é o conceito de física mecânica.
Física mecânica não, perdão. Física quântica. A parte de mecânica quântica. O que seria isso? Seria estudar um movimento de partículas subatômicas. Deixou muitas dúvidas no ar. É estudado até hoje. Continua sendo estudado. Mas, como eu disse, deixou dúvidas no ar. Será que realmente o que foi estudado sobre mecânica quântica é verdade? Albert Einstein, não sei se vocês já ouviram falar, acho que já. Albert Einstein estudou um pouco de mecânica quântica. Para vocês terem noção. Depois de ele ter estudado, ele falou, ele disse, não me lembro certo se foi com essas palavras, mas ele disse que se a mecânica quântica for verdade, a física vai deixar de ser ciência. Meio duvidoso isso daí, né? Mas tá, isso é um conceito difícil, é um conceito elaborado. Os físicos quânticos próprios dizem que se você está sabendo física quântica, se você acha que sabe física quântica, você, na verdade, não sabe nada de física quântica. E isso foi uma das teorias vinda no início do século XX, final do século XIX. Nesse período também, surgiu não, né? Todo mundo começou a conhecer o famoso Albert Einstein. Com ele, eles foram descobrindo várias descobertas importantes para que a gente saiba o que é a física hoje. A teoria da relatividade restrita dele, a teoria da relatividade geral dele, as outras teorias também, ele é muito importante, foi muito importante para a física. Aqui no cantinho direito, temos a filosofia. Física está assim, ó, grudadinha com a filosofia. Para você saber física, você tem que filosofar. Às vezes eu pego, até conversando com colegas meus, a gente falando sobre alguns tópicos, alguns conteúdos, a gente às vezes para e fica assim olhando para o outro, caraca, a gente tá meio doidão, né? Olha o que a gente tá falando, não sei. Porque tem muita coisa que precisa ser descoberta. Tem muito conceito que a gente usa em que não tem uma definição. Como, por exemplo, vou perguntar para vocês, o que é o tempo? É uma grandeza. Uma grandeza. Tá, mas não tem definição. A massa também é uma grandeza. Não tem uma definição. Qual é a definição do tempo? Não tem. Mas a gente sabe o que é o tempo. É meio doido isso. Mas não tem coisas também que não são explicáveis? São inexplicáveis? Tem. A gente sempre Eu acho procura... que também se enquadra isso, né? Sim. A gente sempre procura explicar tudo. A física é movida ao porquê. Eu consigo andar. Tá, mas por que você consegue andar? A gente tenta entender o porquê a gente consegue andar. Hoje a gente sabe. Porque você empurra o chão para trás. A gente empurra... Mas por que o chão não vai para trás? Porque tem uma força. Então. Aí... Vamos prosseguindo. Aqui a gente já vai inserir um tópico muito importante para a gente, um dos ramos da física clássica, que é a mecânica. Pessoal, na mecânica... Vou ver até a hora, 8 horas. A mecânica, pessoal, é a parte da física que estuda o movimento. Só que, gente, o movimento é muito relativo. O movimento é muito relativo. Vamos filosofar um pouquinho aqui. Vamos entrar um pouco de conta hoje, não vamos conversar, né? Vamos filosofar. Vamos imaginar que tem uma rua reta. Correto? Uma rua reta. E você está dentro de um carro. Dentro de um carro, você está no banco de trás do carro. Obviamente, no carro tem um motorista. E do lado do motorista tem um passageiro.
certo? Essa rua está reta. Uma rua que do lado é cheio de prédio. E de frente a um prédio tem uma pessoa. Show? Tudo certo? Agora é o seguinte. Imagina o carro começa a andar. Só com essa informação minha. Você está em movimento? Não tem como dizer, né? Em relação aqui, né? Exatamente, Dilamar, exatamente. Tem Não, que foi ter... É norma. É a É norma? norma. Perdão, Sempre. Norma. Mas Não, sério, importância. é Eu porque amo apareceu aqui física. Dilamar como falando. Eu Desculpa. amo física. Mas Tô percebendo, hein, certinho. Norma? Mas Eu gosto. certinho. Tem que ter em relação a quê? Porque, por exemplo, você está em movimento, o movimento é você mudar de posição. Pensa comigo. Você está no carro, o carro está andando. Essa é a teoria da relatividade? Não vai entrar na teoria Não? da relatividade, não. Ah, tá. Vocês vão ficar loucos comigo, senão vocês vão bater aqui em mim. E eu tô bem. Isso é move, não é, professor? Movimento É movimento. uniformemente variado. Então, o movimento uniformemente variado a gente vai entrar em aulas posteriores. Sim. Isso aqui que eu estou fazendo, eu estou mostrando para vocês o conceito de movimento. Mostrando que o movimento é relativo, que você pode estar em movimento para uma pessoa, só que para outra você talvez não esteja. Saca? Entendeu? Porque olha o seguinte, imagina, você está dentro do carro, tem o motorista e tem o passageiro. O carro começou a andar, linha reta, e tem aquela pessoa ali do lado de fora. Você, a cada vez que tá o carro andando, você está se aproximando da pessoa, não está? Ou se distanciando, né? Isso. Depois que você passar da pessoa, você começa a se distanciar dela. E isso caracteriza o movimento. Se você ou se aproxima de um corpo, ou você se distancia de um corpo, você, em relação a esse corpo, está em movimento. Só que lembra, não tem o motorista e o passageiro? O carro não está andando? Você está em movimento em relação ao motorista ou o passageiro? Não. Você não está se distanciando e nem se aproximando dele. Entendeu? Ficou claro isso? Você pode, o objeto, a pessoa que está fora, você vai poder estar se distanciando ou perto, mas entre o carro, as pessoas que estão no carro, não. Isso caracteriza o movimento. O movimento é quando você se distancia ou se afasta de um ponto. Gente, mandaram um bate-papo, não foi? Uma mensagem. Alguém pode ler para mim? Porque isso... Deixa eu ver aqui. Não, só colocaram sim. Ah, tá. Então, certinho. Estou interagindo. Ah, perfeito. É isso mesmo. Vamos lá. O segundo tópico, também dentro da mecânica, a mecânica é muito ampla. Vocês vão ver que a gente vai ficar até praticamente o meio do ano falando de mecânica. Mecânica de corpos, mecânica de fluidos. A mecânica, e também a parte de mecânica é uma parte muito importante para a galera do vestibular. Muito cobrada, então a gente vai abordar com muito carinho tópicos bem importantes. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre cinemática. Cinemática, pessoal, é a matemática do movimento. O que eu quero dizer com isso? Na parte de cinemática, que também está incluída a mecânica, a gente vai estudar o movimento em si, sem se preocupar com as causas. A gente vai estudar somente a matemática do movimento. Uma curiosidade sobre o nome, cinemática. O mática vem de matemática. O cine é um prefixo de movimento. O cine é um prefixo que significa movimento. Quando eu falo cine para vocês, o que vocês pensam na cabeça? Alguma coisa? Cinema. Perfeito, cinema.
Mas, Alan, o cine não é prefixo de movimento? Sim, prefixo de movimento. Mas em cinema, o que tem a ver o movimento e o cinema, Alan? Caraca, Alan, você tá me deixando... As imagens em movimento. Imagem e movimento, perfeito. Cine, prefixo de movimento. Ma vem de imagem. É imagem e movimento. Quem tiver a oportunidade de um dia no cinema, eu brinquei uma vez com a minha namorada falando isso, a gente ficou lá no canto, lá em cima, onde fica perto do projetor. Vocês vão ver feixes de luz se movimentando. São as imagens se movimentando. Imagens em movimento. Então, a cinemática é a matemática do movimento. A gente estuda o movimento em si, sem se preocupar com a causa, tá ok? O próximo tópico, dinâmica. Aí sim, o porquê a gente anda, o porquê a gente consegue andar de bicicleta, o porquê quando um corpo cai lá de cima, cai de uma certa altura e bate em você, machuca mais. Vamos entrar com as leis de Newton, as 3 leis de Newton. A inércia, quem foi a pessoa da inércia que falou que não conseguiu até hoje? Ela está aqui ainda? Não, né? Tá, não tem problema. Vamos entrar com os conceitos da lei de Newton. Nessa parte, vamos entrar com o conceito de energia. Super importante para a gente da física. E o que mais? Conceito de trabalho, conceito de impulso. Várias partes. Prosseguindo, a gente vai falar um pouco sobre estática. Estática de um corpo. O equilíbrio de um corpo. O que precisa para que um corpo permaneça em equilíbrio? O que, na verdade, é o equilíbrio? E aqui a gente vai entrar não só no conceito de equilíbrio de corpos extensos, vamos entrar de equilíbrio de pontos materiais. Pontos materiais que são pontos em que a gente despreza as suas dimensões. Alan, não entendi. Vamos fazer o seguinte, imagina você viajando de avião, olhando assim na janela do avião, fuxicando assim a janela do avião, os prédios, os carros, as pessoas, as motos, como é que ficam? Bem pequenos, né? Pequenininhos. Parecem parados. Né? Pequenininhos. Pontinhos. Que não dá nem para se medir. Ou seja, a gente sabe que tem um corpo ali. Só que a gente despreza as dimensões. Porque também nessa parte da matéria não vai ser importante a gente estudar dependendo das dimensões dele. Também vamos estudar a estática de fluidos, a estática de líquidos e de gases. Então, é uma parte muito importante, é uma parte que caiu no Enem, tá, gente? Não subestime essa parte. Não vinha caindo há muito tempo. Esse ano caiu pelo menos mais 3 questões de hidrostática, que é a estática de fluidos. Então, e também está dentro de mecânica, para vocês verem como que mecânica é tão extenso. Aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho de termologia. Tudo que se remete à temperatura, tudo que se remete a calor, a gente vai ver aqui. Sendo a primeira parte, a famosa termometria. Os termômetros, as escalas termométricas. Vou falar para vocês a relação entre graus Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin. Kelvin, que é a temperatura no sistema internacional, já dando spoiler para daqui a pouco. Muito importante. Às vezes a gente acaba se confundindo. Às vezes até brinco, posto nos meus stories. Quando tá muito quente, Rio de Janeiro, né, gente? Muito quente, eu não... Tá
não sei quantos graus Fahrenheit, porque o número é maior, né? Mas a gente vai ver bonitinho durante o ano. Em seguida, a gente vai ver o conceito de calor, na parte de calorimetria. Vamos ver os tipos de calor. Calor sensível, calor latente. Nessa parte, na verdade, pensa o seguinte, a gente vai ver conceito de calor em calorimetria. Então, a gente vai ver também a parte de friorimetria, não é? Quem já viu essa parte? É um conceito novo. Alguém já viu a parte de friorimetria? Não uma sabia que transformação. existia. Quem falou que não sabia que existia? Eu, Richard, não sabia. Só sabia que, assim, assim, a gente diz que é frio, né, as coisas, mas na verdade é ausência de calor. Perfeito. Realmente, não existe. Friorimetria não existe, não é um conceito. Frio, na verdade, não tem um conceito certo. O frio, na verdade, é uma sensação que a gente tem quando a gente acaba dando calor ao ambiente. Por isso a gente acaba se agasalhando, botando casacos. Quando a gente vai dormir, a gente bota lençol, cobertor. Até porque são feitos de tecido, né? Tudo que eu falei. E tecido também eu vou explicar para vocês que é um mau condutor térmico, um péssimo condutor térmico, na verdade. E explicar o porquê a gente bota bastante roupa no frio, vamos dizer assim. Vejam que eu falo muito porquê. A física é movida ao porquê. É muito questionamento e para muita Isso, resposta também isso. diferente. A física sempre anda com porquê. Você tem que saber, tem que ter o porquê em você para você ir com a física junto. Em seguida, a parte de termodinâmica. A dinâmica de gases. Vamos ver máquinas térmicas. Já ouviram falar em máquinas térmicas? Geladeira é o tipo de máquina térmica. Freezer, máquina térmica. Isopor. Isopor. Não. O automóvel é um tipo de máquina térmica. Ar-condicionado professor? Ela transforma energia. Não chega a ser. Não. Ar-condicionado não. Secador de cabelo? Também não. Chapinha? Ó, eu vou dar, para não entrar muito spoiler nesse conteúdo. Como eu disse, geladeira é um tipo de máquina térmica. Porque se eu for explicar para vocês, é o seguinte, a máquina térmica é... Você pega a energia mecânica... Se eu não vou falar errado. Você pega a energia mecânica e transforma em energia térmica. Ou processo inverso, perdão. Você pega a energia térmica e transforma em energia mecânica. Não vou ir mais além porque eu tenho que dizer o conceito para vocês sobre energia mecânica. Então, senão vocês vão acabar voando um pouco. Professor, você ficou super fácil. O quê? Eu acho super difícil. Não ficou nada fácil. Não, mas relaxa. É só uma aula introdutória, a gente vai ver com todo carinho, bonitinho, durante o ano. Professor, realmente, hoje vocês vão sair sem entender nada. O que vocês têm que entender hoje? Eu tô falando... Hoje eu vou sair com a cabeça bem quente. Não Você saia. está percebendo que a turma está todo mundo calado, só te ouvindo. Não saia. Eu tô com inveja da professora de literatura. Tava todo mundo participativo. Mas, professor, até a prova da PUC a gente entende um pouquinho, né? Não, vocês vão entender, vocês vão sair daqui entendendo. Professor de lá, micro-ondas. Isso daqui, gente, eu só tô falando um pouco da ementa do que a gente vai ver durante o ano, tá? O que vocês têm que entender mesmo hoje vai ser a parte final da matéria. Da matéria não, da aula de hoje, que a gente já vai entrar em um conteúdo que se chama Notação Científica e Ordem de Grandezas. Podem ficar tranquilos que vai ser passado tudo bonitinho. Vai ser feito uns slides, vai ser feito listas de exercícios sobre os conteúdos. Relaxa. Vocês vão sair daqui craques em física.
Não queria até fazer física. Sim, professor. Mas o micro-ondas né? Transforma energia elétrica em aquecimento. Então, é porque a máquina térmica transforma energia térmica em energia mecânica. O inverso. Entendeu? Prosseguindo, vamos entrar com o ramo da ondulatória. Explicar para vocês o que é ondas. Será que eu estou fazendo isso para deixar vocês curiosos mesmo? E para vocês não me abandonem durante o ano. Será que isso daqui no mar é a onda em si? Será? Não sei. Deixar no ar. Mas tá, a gente vai ver os tipos de onda. Tem 2 tipos de onda que eu lembro, que eu já fiz no ensino médio. Onda mecânica, onda eletromagnética. Tá, mas o que mais? Vamos entrar aqui nas características das ondas. Uma imagem muito boa para falar de onda. Porque a luz é uma onda. Vemos um show. O som é uma onda. O som é uma onda. O chão, provavelmente com pessoal pulando, feliz no show. Hashtag saudade, pandemia vai embora. Queria ir para um show. O chão tremendo é uma onda. Essa onda de gente Radiação? tá ligado à onda. Tá ligado à onda. E a gente vai ver as características das ondas. Ondas longitudinais, ondas transversais. Vamos ver os conceitos da velocidade da onda. Vamos ver o conceito da frequência. Período de onda. O que é isso? A gente vai ver. Professor, Sim. por que radiação está ligado à onda? Como assim? Perdão, não entendi. Que ela falou sobre radiação, aí você falou que está ligado. Por quê? Sim, tá ligado. A radiação eletromagnética, por exemplo, está muito ligada às ondas eletromagnéticas. A radiação é o quê? É você emanar energia. E a onda, presta atenção, as ondas não transportam matéria, mas transportam energia. E a radiação emana energia. Deu para entender? Deu sim. Então, é isso. Obviamente tem um conceito mais por trás e tal. Aqui vamos falar um pouco dos fenômenos ondulatórios. Eu peguei essa foto é de uma amiga de uma namorada minha. Quando eu vi essa foto, eu falei assim, gente, eu acho que eu falei errado, não falei? Professor, Oi, antes de você entrar nesse próximo tópico, eu posso fazer uma pergunta rápida? claro. Eu não sei se tá no meio do tópico, mas assim, é uma pergunta bem curiosa que eu pensei aqui agora. Sim. Peraí. Já que elas são formas de transmissão de energia, a energia mecânica e a eletromagnética está inclusa dentro do assunto? Sim. Podemos dizer que sim. Porque, como eu disse, a energia é um conceito muito amplo. Então, quando a gente fala que ela transporta energia, é porque é o seguinte, energia é uma frase que eu costumo dizer muito. Energia a gente não consegue quebrar. Peguei uma energia aqui e vou quebrar. Não tem como. A gente também não consegue criar. É algo que sempre existiu e sempre vai existir. Porém, a energia se transforma. Se transforma em quê? Em outro tipo de energia. Porque se você for parar para pensar, quantos tipos de energia existem? Passei aqui a noite dizendo, quiser trazer um cafezinho, os conceitos de energia mecânica, a gente vai ver também energia cinética, energia potencial, energia elétrica, energia eólica. Existem vários tipos de energia. E eu não te disse que energia transforma em outra energia?
vamos parar para pensar aqui. Quando a gente vai clicar no interruptor para ligar a luz, clicamos no interruptor, demos uma certa energia mecânica ao interruptor, até que ele fez aquele pulinho, né? Logo em seguida, corrente elétrica passou pelo fio dentro da parede, até que a luz fosse ligada. Essa corrente elétrica levou uma certa energia até a luz, até a lâmpada, perdão. Aí a lâmpada acendeu. Antigamente, hoje tem até lâmpadas que não esquentam muito, mas antigamente, se você tocasse numa lâmpada depois que é acesa, você poderia ver que estava muito quente. O porquê disso? A energia elétrica que passou pelo fio... É aquelas lâmpadas mais antigas, né? Amarelada, que é até mais barata, inclusive. Isso. Mas que também gasta Muita energia, é claro. Mas o que aconteceu? A energia elétrica passada pela corrente elétrica chegou até a lâmpada e ela acendeu. Essa energia aí sumiu? Não. Como eu te disse, a lâmpada esquentou. Ou seja, essa energia se transformou em energia térmica. Depois da energia térmica, vai se transformar em outro tipo de energia? Vai. E vai sendo assim para sempre. Entendeu? Então, eu até esqueci sua pergunta, perdão. Como é que foi mesmo? Se tá ligado a energia mecânica e... a energia mecânica ou e eletromagnética estão inclusas dentro do assunto que foi citado. Então, sim. A energia no todo tá ligada. Aqui, Obrigado. como eu tava dizendo, essa foto é de uma amiga da minha namorada. Quando eu vi ela, a primeira coisa eu falei assim, caraca, isso daqui dá pra botar até na minha aula. Porque é o seguinte, deixa eu pegar meu laser. Gente, olha aqui. Na verdade, eu vou pegar a caneta. Olha que engraçado. Nessa parte em que eu tô cobrindo ela, tá o corpo dela, né? Só que é porque essa imagem tá muito ampliada. Eu tentei tirar um pouco do zoom no PowerPoint, mas não consegui. Na imagem, parece que o corpo embaixo o corpo dela embaixo da água tá aqui. Por que isso acontece? É um fenômeno ondulatório que explica isso. O fenômeno da refração. Vocês vão ver a lei de Snell. Quando eu vi essa foto, eu falei assim, não, tem que botar na aula. Eu pedi até para ela autorização. Posso botar na aula? Ela, pode. Mas vai ser gravado, eu quero ver. Aí eu, tá, vou te dar a gravação. Mas temos, além da refração, o fenômeno da reflexão. Temos, entre outros fenômenos, vários, mas vamos deixar para posteriormente, senão vocês vão ficar doidinhos. A parte de óptica geométrica, a parte de luz. Pessoal, queria... Isso ocorre na visão? Oi? Isso ocorre, professor, na visão, nos olhos? Ou estou enganada? Como assim? Porque quando eu vi essa imagem, me fez parecer muito com a visão dos olhos. A imagem da menina? Essa olhos. Imagem? Isso, Tem alguma coisa a ver? Não, a próxima que você botou agora, que você tá aqui? ia falar. Essa, sim. Isso. Tem, a gente vai estudar... Tem alguma coisa relacionada aos olhos, à visão, no caso? Tem, sim. A óptica geométrica entra com o conceito de luz. A gente diz o que é a luz em si. A gente vai falar um pouco sobre as cores. Vamos falar o porquê a gente consegue se enxergar, certo? Mas antes de prosseguir, eu queria fazer umas perguntas para vocês. Todo mundo sabe o que é o arco-íris, né? Quantas cores tem o arco-íris? 7. 7? Quais as cores que tem?
roxo, azul, verde, amarelo, verde, laranja e eu acho que tem mais um, eu não lembro. Você viu aqui, né? Branco. Acho que tem a ver que tá aqui na foto. Pessoal, é o seguinte, vou fazer uma outra pergunta para vocês. O azul escuro é a mesma cor que o azul claro? Não, não. Não, né? E o amarelo escuro e o amarelo claro? Também não. Também é diferente. Mas... Se a pessoa for daltônica, ela vai saber responder, né? Claro. Então. Mas no arco-íris, não tem o azul escuro e o azul claro também? Só que a gente não consegue perceber, né? Então, será que não existe, na verdade, mais do que 7 cores? Então. Tipo nas transições, além de ser roxo, por exemplo, Possivelmente, o mas azul ter o perceptível, ciano, o acho azul que tá escuro, exatamente isso. Exato. Então, tem mais de 7 cores. Na verdade, tem infinitas cores. Não temos um número exato. Exatamente isso que eu ia falar. Temos infinitas cores no arco-íris. Cores centrais. Aí sim, a gente pode falar que tem 7. Tem o verde, o amarelo, vermelho, em si. Só que isso tudo vem dessa daqui, ó. A cor branca. A cor branca é a presença de todas as cores. Na física, a gente trata a cor branca como a presença de todas as cores. E a cor preta como a ausência de todas as cores. Tá ok? Uhum. E isso a gente vai ver também lá para frente. Fundamentos da ótica. Parte importante também. Vamos ver ponto a ponto. Falar sobre luz detalhadamente. Vamos falar também da parte de espelhos e lentes. Muito importante. Espelhos planos, espelhos esféricos, lentes. Bem importante. Curiosamente, as lentes refratam, sofre aquele fenômeno da foto da menina, sofre o efeito da refração, o fenômeno da refração acontece com as lentes. E posteriormente, a gente entra num conceito tanto quanto importante, muito cobrado em vestibulares, um conceito que é muito comum aparecer uma lei pelos estudantes chamada Lei do Desespero. Conhecem? Ouviu eletricidade? Ai, meu pai, eu já tomei um choque. Gente, o que está acontecendo? Tá todo mundo acreditando nisso. Então, é a Lei do Desespero, né? Acontece com todo Você mundo. falou A primeira vez que eu vi, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? O que é isso? Mas relaxa, vai ver tudo bonitinho. Vai ser bem tranquilo. Prometo para vocês, de coração. A eletricidade, pessoal, é dividida em 3 ramos, certo? A gente vai ver primeiro a estática da eletricidade, a eletroestática. Vamos inserir os conceitos de carga elétrica. Vamos ver os processos de eletrização. Pessoal, alguém lembra os processos de eletrização? Tem eletrização. Tomando um choque? Mas qual o processo para que um corpo fique eletrizado? Tem 3 tipos que a gente vai ver. Contato com o chão. Contato é um tipo de processo de eletrização. O atrito e a indução. A gente vai ver bonitinho esses conceitos. Vamos inserir a lei de Coulomb. Uma lei muito importante, é a parte que vocês menos gostam, que é a parte da matemática. Mas prometo que vai ser bem tranquilo, tá? Curioso essa imagem, também caiu no Enem, perguntando por que em uma tempestade o lugar mais seguro é a gente ficar dentro do carro.
Muita gente acha que é porque os pneus é feito de borracha e borracha é um péssimo condutor elétrico. Na verdade, não é. Na verdade, é porque a lataria do carro é feita de metal. A lataria é metálica, que nem nessa foto aqui, ó. Aqui na esquerda, a gente tem um gigante gerador elétrico, gerando muita energia elétrica aqui, ó, esse raio. E aqui a gente tem, é que fosse uma gaiola, certo? Uma gaiola metálica. O metal atraiu o raio, mas atraiu para ele. E veja que tem uma mulher aqui dentro, com medo, mas está lá dentro. E eu vou dizer para vocês, ela não tomou choque. Ela está viva. Quer dizer, pelo menos ela ficou viva até aí. Não foi isso daqui que matou ela, se ela morreu. Tomara que não, né, gente? Oi? Tem alguém me Acho que ela não ouvindo? tocou. Se ela não tocou no metal, tá tudo bem. Isso. Ela não pode tocar no metal. Se ela tocar no metal, ela deu tchau. Tá? Porque ela não serve como condutora também? Ou só o condutor Serve. aí é o metal Ela da serve gaiola? É, porque o metal é melhor condutor do que a gente. Então o metal Entendi. atraiu o raio. O metal atraiu o raio para si. E ficou lá. E ficou lá, ficou se espalhando por toda a gaiola. Entendeu? Então ela Entendi. não foi eletrizada. Então ela está viva. Esse experimento recebeu um nome de, antigamente, um cara chamado Michael Faraday fez esse experimento e esse experimento ficou conhecido como gaiola de Faraday. Gaiola, porque está preso dentro meio que de uma gaiola metálica, e Faraday, porque foi o cara que estudou, né? Fez esse experimento primeiro. Chega a ser uma Tesla, professor? Oi? Esse instrumento, no caso, chega a ser uma Tesla? Não. Vamos prosseguir. Parte de eletrodinâmica. Muito importante também. A parte que entra os conceitos de corrente elétrica, resistência, de tensão elétrica. Vamos ver os famosos circuitos elétricos. Vamos entender como que um celular carrega, por exemplo. Vamos entender muita coisa. É muito importante essa parte. Tá? E por fim da nossa ementa, a parte de eletromagnetismo. A parte que se você já estava com medo, agora você está com mais medo ainda. Mas relaxa. Vai ser tranquilo, a gente só vai ver dois conceitos, que é a de força magnética e de campo magnético. E também não cai muito em vestibular, certo? Prosseguindo com a aula, falar um pouquinho sobre as grandezas e as suas unidades, a importância de unidade. O que é a grandeza? Para a gente, na física, a grandeza é tudo aquilo que tem uma interação, pelo menos, com a matéria, com o tempo e com o espaço, como eu disse no início da aula. Lembra? Tudo que tem essa interação, a gente chama de grandeza. E cada grandeza tem a sua unidade. É importante lembrar das unidades quando for fazer as questões. Por favor, lembre das unidades. Igual matemática. Isso, igual matemática. Lembrem das unidades. Cada grandeza tem a sua unidade. Não adianta você fazer uma questão, você está fazendo um cálculo de velocidade e você chegar no final, a unidade final é quilograma. Não bate. Né? Mas a história das unidades é muito curiosa, porque se você for parar para pensar, se não existissem as unidades, a vida seria meio esquisita. Né? Porque imagina, você chega numa loja de tecido, você quer fazer uma roupa para você, você chega numa loja de tecido e pede pro moço, eu quero 5. 5 o quê? Você pode pegar o tecido pela massa dele, né? Eu posso falar, eu quero 5 quilos disso daqui, 5 quilogramas disso daqui. Ou eu quero 5 metros desse tecido. A gente precisa da unidade. Só que isso antigamente acabou tendo muito conflito. O povo grego, romano,
egípcios começaram a criar os seus próprios sistemas de unidade. Só que eles acabaram tendo interações entre si, tendo, como é que eu posso dizer? Fazendo negócios entre si. Só que as unidades não batiam. As unidades não batiam. Porque um pedia em uma coisa e o outro pedia em outra, aí quando chegava, ou estava menos, ou estava mais, não batia. Por conta desse conflito das unidades, acabou sendo criado o Sistema Internacional de Unidades. Funciona para todo lugar, para todo mundo. E aqui a gente tem essa tabelinha. A grandeza de comprimento, qual a unidade no Sistema Internacional? O metro. Metro é a unidade. A de massa, quilograma. E assim vai por diante. Preciso decorar isso tudo, professor? Tudo não. A gente vai ver de cada passo a passo. Na primeira parte, vocês vão saber só... Saber não. Vocês já sabem disso. Vocês vão ver só a parte do metro, quilograma e segundo, que é a parte do movimento. Né? A gente vai ver, estudar o movimento em si, e a gente vai acabar precisando muito dessas unidades. A gente vai utilizar bastante. Esse slide vai ser dado para vocês, lá depois eu vou disponibilizar para vocês. Vocês vão ter essas tabelinhas juntos. Se também achar difícil de encontrar o slide, ai, gente, ferrou. Cadê o slide dele? Perdi o slide. Procura no Google, Sistema Internacional de Unidades. Vai aparecer bonitinho para vocês, certo? Prosseguindo. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode sim. Por acaso as grandezas vetoriais estão nisso também? Sim. Então, voltando até aqui, então, mas as grandezas vetoriais são grandezas derivadas de grandezas que estão aqui. Como, por exemplo, a velocidade é uma grandeza vetorial, correto? Uhum. Sim. Então, ou seja, mas o que é velocidade? É espaço sobre tempo, certo? Sim. Ou seja, é a unidade de comprimento sobre a unidade de tempo. Eu ia falar, não sei. Entendeu? Então, ela está sendo derivada de grandezas daqui. Então, no caso, as grandezas escalares também estariam inclusas. Sim. Na verdade, acho que todas as grandezas escalares, a maioria está aqui, se eu não esqueceu. Leonardo levantou a mão, pode falar. Professor, então, eu sou enteada dele, estou usando o e-mail dele. Pode falar. Eu tô com uma dúvida porque tem algumas lojas que elas vendem a malha por quilo, e aí eu queria saber por quê. E o tecido? E o tecido a metro. A metro. Tá, é uma questão boa, uma pergunta boa também. É porque minha namorada tem uma loja de biquínis, então de vez em quando eu vou comprar tecido com ela. E às vezes até eu vou com ela para ver mesmo se o cara não está enrolando. Porque você pode comprar dependendo da massa do que você quer. Se você pedir em quilograma, você está pedindo em massa. Mas às vezes você quer fazer uma determinada roupa, você precisa de X metros daquilo. Então você já vai direto no comprimento do tecido. Certo? Eu não sei certinho se vale a pena comprar por quilograma ou por metro. Mas tem uma diferençazinha. Cada coisa tem seu valor, se não me engano. Porque também faz tempo que eu não vou. Mas depende muito do cliente. Alguns preferem comprar pela massa. Tecido, professor? Perdão, não ouvi. Não depende da largura do tecido, porque tem tecido que é infestado. Isso significa que ele tem mais de 1,50 m de largura. Entendeu? Aí o senhor vai comprar 5 metros de comprimento por 1,50 m. Então. Depende muito do tecido. Isso. Porque, na verdade, o que é massa? Massa é a quantidade de matéria que tem naquele corpo. Ou seja, na quantidade de matéria que tem naquele tecido.
variando de tecido em tecido, a quantidade de matéria é diferente. Entendeu? Eu posso pegar, por exemplo, um cubo de madeira e um cubo de isopor, por exemplo, do mesmo tamanho, só que, obviamente, as massas são diferentes. Então, depende muito do tecido e tem que ver o que vale a pena. Se você for comprar, tem que ver o que vale a pena mais pedir por metro ou pedir por quilo. Entendeu? Era o Leon... perdão, como é o seu nome? Entendeu a menina que tá com o do Leonardo? Ela diz que é enteada do Sim, Leonardo. sim, entendi. Entendeu? Obrigada. Nada. Aqui, pessoal, a gente vai entrar com o conceito de notação científica de ordem de grandeza, aquela parte da matéria que eu falei que a gente já ia começar. A notação científica é utilizada muito por a gente para escrever números muito grandes e escrever números muito pequenos. Porque, por exemplo, olha nesse chãozinho. Tem várias pedrinhas, né? Várias pedrinhas aqui. Imagina você calcular não. Imagina você medir a distância de uma pedrinha a outra. Cara, é muito pequeno. É difícil até de medir. E quando você mede, Também poderia ser com a areia da praia. exatamente, os grãos Também, da grãozinho praia, de os grãos da areia. areia, né? Exatamente. A Mas aí você quantidade de pesaria, estrelas. Oi? ou não? Seria como peso? Não, na verdade a gente está dizendo como a distância de um grão a um grão, por exemplo. Ah, entendi. O tamanho de um grão. A ideia de notação científica está dada muito ao tamanho de algo, à distância de algo. E a ordem de grandeza, pessoal, é mais uma estimativa de alguma coisa. Seguinte. Aqui a gente vai dizer um pouquinho sobre a notação científica, nessa parte aqui da esquerda. A gente vai sempre escrever um número dessa forma. Sempre vai ser um número m. Esse m é um número. É um número. Sempre vai ser um número vezes uma potência de 10. Uma potência de 10. Sempre vai ser isso. Todos os números têm como escrever em notação científica. Todos os números têm como escrever desta forma. Um número vezes uma potência de 10. O m, como eu disse, é um número, mas a gente também chama ele de fator. É um fator, é um número. Vamos ver outro quesito dele daqui a pouco. O n, esse n, é o expoente da potência. Certo? É o expoente, aquele número que está lá em cima do 10. É o expoente dele. O m, pessoal, obrigatoriamente, tem que estar entre 1 e 10. Ele tem que estar entre 1 e 10. Ou seja, o m tem que ser maior ou igual ao 1. O m pode ser 1 e tem que ser menor do que o 10. Não pode ser o 10. Ele tem que ser menor que o 10. Ou seja, o m está entre 1 e o 10. Ele pode ser o 1, mas ele não pode ser o 10. Ah, professor, por que ele não pode ser o 10? Porque, olha, vamos escrever o 10 aqui. O 10. Eu não disse para vocês que qualquer número pode ser escrito em forma de notação científica? Então vamos escrever aqui o 10 em notação científica. Eu quero um número aqui entre 1 e 10, podendo ser o 1 e podendo ser o 10. Não podendo ser o 10. 1. Vou botar 1. Depois eu vou explicar por que eu botei 1.
vezes uma potência de 10. Uma potência de 10, Alan. Mas cadê o expoente, Alan? Aqui, ó. Quanto é 10 elevado a 1? Quanto é 10 10, elevado a 1? 10. E quanto é 10 vezes 1? 10. 10. Ou seja, o 10 é 1 vezes 10 elevado a 1. Eu posso escrever ele dessa forma. Certo? Certo? Tudo ok até aí? Sim. Perfeito, então. Vamos entrar aqui com a ordem de grandeza. A ordem de grandeza sempre vai ser vai ser sempre uma potência de 10. Vai variar entre esse 10 elevado a n ou 10 elevado a n mais 1, por exemplo. Se o número, se o fator for menor do que 3,16, a ordem de grandeza do número vai ser 10 elevado a n. Certo? Show. Eu vou fazer exemplos daqui a pouco com vocês. Esse restinho de tempo que sobra. Se o m for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a n mais 1. Como assim, professor? Se o fator for maior ou igual a 3,6, vai ser a potência de 10 com o número que estiver aqui somado com 1. Show, certo? Vou fazer uns exemplos aqui. Deixei uns exercícios para vocês. Parte importante também. Os prefixos importantes para a gente. Cada potência de 10 recebe um nome. Não é à toa esses nomes. Precisa decorar? Não. Não precisa decorar. Não vou fazer que vocês decorem isso. Ninguém faz decorar isso. Ninguém decora. Sei alguns de cabeça por tanto usar, mas eu não parei para decorar isso aqui, nem vocês vão parar. Mas, como exemplo, imagina que eu tenho 1.000 gramas. 1.000 gramas. Certo? O 1.000, veja que tem uma vírgula, eu posso dizer que tem uma vírgulazinha aqui, ó. Vou escrever o 1.000 com a notação científica dele. Eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3. 3 vezes para ele virar um número entre 1 e 10. Ou seja, ele vai ser o 1. Eu andei com a vírgula 3 vezes, lembra? Andei com a vírgula 3 vezes para a esquerda. Ou seja, 1 vezes 10. Levado a quanto, professor? Eu andei 3 vezes para a esquerda? Então, é 3 positivo. 3 positivo. O 1.000 gramas. Nunca esquecendo da unidade, já ia esquecendo. Nunca esqueça da unidade. 1.000 pode ser escrito como 1 vezes 10 elevado a 3. 10 elevado ao cubo. Certo? Todo mundo entendeu essa parte? Quem não entendeu, por favor, me interrompa. Eu vou voltar até você entender. Não tenha vergonha. Recapitula, por favor, professor. Claro. Eu buguei. É o seguinte, vou escrever aqui em cima. Tem um número 1.000. Aparentemente, ele não tem vírgula, correto? Sim. Mas, na verdade, eu posso pôr uma vírgula dele aqui. Não vai interferir no número, certo? No finalzinho dele. E eu quero transformar ele em um número entre 1 e 10, podendo ser o 1, mas não podendo ser o 10. Certo? Sim. Então, vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas. Para ele poder ser 1 vezes alguma coisa. Veja que depois de eu andar com a vírgula, na parte da esquerda só sobrou só o número 1. Sim. Certo? Então, vai ficar 1 vezes alguma coisa. E quantas vezes eu andei para a esquerda? 3. 3 vezes, correto?
Então, vai ficar 10 elevado a 3 positivo, porque eu andei para a esquerda. Porque o fator sempre é 10, correto? O fator é essa parte daqui da frente. O 10 aqui sempre vai ser 10. Esse daqui sempre vai ter que ter um 10 aqui. Sim. Certo? Aí, olha que curioso aqui. Ó. Como eu disse, o 1000 pode ser escrito como 1 vezes 10 elevado ao cubo. Certo? E olha que curioso, olha que lindo, olha a mágica que eu vou fazer com vocês. O que é o 10 elevado ao cubo? 1000. Olha aqui. 1 quilo. Quilo. É o quilo, é o K. Ah, tá. Grandeza. Ó, a grandeza. 1000 gramas são quantos quilogramas? 1 quilo. 1 quilograma. Que barato. Entendeu? Legal isso aí. Entendi. Então, é importante essa parte, sim. Ajuda muito, entender. Obrigatório não. Não decora, não perca o tempo de vocês decorando essa tabela. Se tiver na questão, provavelmente vai estar o símbolo, o fator de multiplicação. E vai ter o nome. Geralmente vai ser coisas que vocês conhecem. Outra curiosidade também. Nome Mega. Todo mundo já ouviu falar na Mega Sena, correto? Quanto que a pessoa ganha na Mega Sena? 1 milhão. Uma coisa Milhões, assim. Ju? 1 milhão, mais ou menos, né? E olha o que está aqui. 10 elevado a sexta. Se vocês jogarem numa calculadora, vocês vão ver que 10 elevado a sexta é 1 milhão. Então está tudo interligado. Certo? Aqui tem uns exercícios para vocês. Vou fazer alguns aqui só para ajudar. Vou fazer uns 2 para vocês, para dar uma ajudada para vocês. Vou fazer, deixa eu escolher algum. H, não está em ordem de dificuldade, tá? Vou fazer primeiro a letra H. Escrever 0,031 em notação científica. Em notação científica. Como é que eu vou escrever? Eu tenho que transformar, tenho que botar um número aqui entre 1 e 10. Podendo ser 1, mas não podendo ser o 10. Lembre-se sempre isso. Podendo ser 1, mas não podendo ser o 10. E tem que estar entre 1 e 10. Então, vamos mandar com a vírgula, né? Vamos mandar um pouquinho com a vírgula. A vírgula está aqui. Eu quero transformar entre 1 e 10. Vamos lá. Uma casa, 2 casas. Eita, já andei 2 casas e eu consegui transformar em 3,1. 3,1 está entre 1 e 10? Sim. Sim. Perfeito. Sim. Então, ou seja, vezes 10 elevado a alguma coisa. Elevado a quanto, aluno? Não andei com a vírgula. 2 casas para a direita. Menos 2. Menos 2. Perfeito, Gisele. Foi a Gisele agora, né? Isso. Perfeito. Seja 3,1 vezes 10 elevado a menos 2. Qual é a Menos ordem? 2 porque foi ao lado direito. Você andou com a vírgula para o lado direito. Isso, perfeito, perfeito. Qual é a ordem de grandeza desse número? Vamos ver aqui, né? Vamos fazer aqui com carinho. Ordem de grandeza desse número. Professor, desculpa te interromper, mas daria só para mudar essa cor, por favor? Tá ruim para vocês enxergarem? A gente está tentando enxergar. Perdão. Dói a visão. Professor, você pode explicar mais uma vez por que é menos 2? Posso sim. Só deixa eu mudar aqui a cor para vocês enxergarem melhor, rapidinho. Se for uma cor escura, vai ficar... Esse azul dá para vocês enxergarem? Professor, melhor colocar um branco.
Uma clara, que tá difícil. Branco, amarelo também. O vermelho e o azul vai dar na mesma coisa, vai ser difícil de chegar. É porque eu não tenho muita opção aqui. Então bota amarelo. Amarelo é mais, é a mais então, clara. Perfeito. Deixa eu apagar aqui. Só dá uma testada pra ver se tem como enxergar mesmo. Sim. Foi? Tá bem melhor. Show. Então. 0,031. Vamos de novo com ele. Quem foi que perguntou por que do -2? Foi eu, Júlia. Certo. Olha, é o seguinte. Tá vendo a vírgula aqui? Sim. Eu quero levar essa vírgula até chegar em um número que está entre 1 e 10. Podendo ser o 1, mas não podendo ser o 10. Então, vou andar com ela. Andei uma, andei duas. Se eu andar uma só, vai ficar ainda 0,31 em cima. 0,30. Eita. 0,31. Um número ainda está menor do que 1, então a gente não pode. Se eu andar duas casas, aí sim. Aí fica um número entre 1 e 10. Fica 3,1. Ah, tá, entendi. Eu tinha esquecido isso. Perfeito. Tá com dúvida, é só chamar. Pode chamar. Tá bom. Obrigada, tá? Aí 3,1 vezes 10 elevado a -2. Menos por quê? Andei para a direita. 2, porque andei duas vezes. Certo? E a sua ordem de grandeza? Sua ordem de grandeza. Lembra que eu falei lá? 3,1. Vejam sempre esse número daqui da frente. 3,1 é maior, é menor ou igual a 3,16? Menor. É menor. É menor. Menor. Esqueci até o menos aqui. É menor. Então, qual vai ser sua ordem de grandeza? Essa própria aqui. A gente tem sempre que gravar aquele pedacinho 3,16, correto, professor? Correto. Sempre lembram desse Eu esqueci número. o nome. A ordem de grandeza. A ordem de grandeza é sempre 3,16. Ok. Não. Você tem que sempre decorar esse número 3,16 para você ter como base, para você saber qual é a ordem de grandeza desse número. Ah, tá. Para ele me direcionar. Isso. Se esse número for menor que 3,16, como aqui é, a ordem de grandeza se mantém nesse número daqui do lado, dessa potência de 10. A ordem de grandeza sempre vai ser uma potência de 10, tá? E deixa eu pegar outra aqui. Não vou pegar um daqui para eu deixar vocês fazerem. Deixa eu pensar em 7 mil. Não, eu fiz de 1.000 lá, vou fazer de 7 milhões. Esse número tem vírgula? Aparentemente não, né? Mas a gente pode botar um aqui que não vai interferir no valor nele, correto? Então vamos transformar esse número em um número menor do que 10 e maior do que 1, podendo ser 1, mas não podendo ser 10. Vejam que eu sempre falo isso. Podendo ser 1, mas não podendo ser 10. E tem que estar entre 1 e 10. Vamos fazer aqui. Uma casa, duas casas, 3 casas, 4, 5, 6. 6 casas andadas para a esquerda. Repete o 7. O número que a gente deixou. Vezes 10 elevado a 6. Está positivo. Positivo porque eu andei para a esquerda. Por isso, 10 elevado a 6. Sua ordem de grandeza. Sua ordem de grandeza. Quem pode me dizer aí qual é a ordem de grandeza desse número? É mais que 3,16. Deve ser 7, não? Vai ser 7. Mas a ordem de grandeza sempre vai ser uma potência de 10. 10 e 6.
Tô bugando nisso. 10 a 7. 10 elevado à sétima potência. Por quê? Porque o 7 é maior do que 3,16. Certo? Então, aqui, na ordem de grandeza, a gente sempre vai somar uma a mais. Perfeito? Eu não entendi essa parte, essa finalização aí, professor. Eu não lembro de nada de Tá, vou explicar novamente. Deixa eu apagar aqui. Não entendeu? Aqui, essa parte daqui de cima, você entendeu? Isso. Entendi. Um pouquinho entendi. Tá, entendeu que eu andei 6 vezes com a vírgula para a esquerda, até chegar no 7, Sim. que é um número entre Você 1 e botou 10. uma vírgula imaginária aí, né? Isso, isso. Por isso ficou, como eu andei 6 vezes para a esquerda, por isso vai ficar 10 vai elevado à sexta positivo. predominar o expoente sexta. Isso. Deixa eu pegar a minha caneta. Mas agora vamos ver a ordem de grandeza. Lembra que eu falei que a ordem de grandeza depende, você tem que tomar como base 3,16, correto? Uhum. 3,16. E aqui, eu tenho o número 7. Desculpa. Correto? Sempre o meu essa fator... base vai ser 3,16? Não, a nossa base, para ver se o número é maior ou menor, a gente precisa de algum número como base para saber. Vai ser sempre 3,16. Que é aproximadamente a raiz quadrada de 10. Mas aí a gente não vai, para não confundir muito vocês. Mas sempre vai ser 3,16. A gente vai comparar com o 7. O 3,16 é menor, igual ou maior do que o 7? Menor. É menor, né? O 7 é maior. Não. Lá Maior do que nos slides anteriores, no slide anterior, eu falei, se o fator for maior do que 3,16, a nossa ordem de grandeza vai ficar 10, vai ser sempre uma potência de 10, a ordem de grandeza vai ser sempre 10. O expoente mais o expoente mais 1, perfeito. E 6 mais 1, 7. Vou até escrever aqui para ficar para vocês. Vai ser sempre 10 elevado ao expoente mais 1 igual a 10 a 7. Sétima potência. Perfeito? Professor, Perfeito. Oi. Tem a ver com o N mais 1? Sim, essa parte. Sim. Show, todo mundo entendeu isso daqui? Obrigada, professor. Eu vou deixar esses exercícios para vocês praticarem, Mais tá? ou menos. Quem falou mais ou menos? Qual é a parte que não entendeu? Essa última parte. Só essa última parte que eu acabei me perdendo. Então, essa primeira aqui você entendeu, né? Entendi, essa aí eu entendi. Show. Depois que você chegar nessa notação científica, escrever um número em notação científica, você vai sempre olhar para esse número da frente aqui, ó. Que eu tô circulando. É o fator. É o nosso fator. Se esse fator for maior ou igual a 3,16, a nossa ordem de grandeza vai ser a potência, que está aqui, a potência de 10, mais 1. Eu tinha 10 elevado à sexta. O número é maior do que 3,16. Então, minha ordem de grandeza vai ser 10 elevado à sexta, mais 1. Foi? Ah, entendi. Por Se fosse isso, 10 a sétima, seria também mais 1? se aqui fosse 10 a sétima e tivesse o 7 aqui, seria mais 1. Aí aqui ficaria 10 a oitava. Certo? Tudo ok? Ok, ok. Perfeito, então. Pessoal, esses exercícios são para vocês fazerem. Deixa eu
Vai Vai colocar fazer no agora drive? para casa? Vai botar no grupo, professor? Vou botar no grupo para vocês. A lista de... Ah, tá, essa aqui não é lista, não. Não, isso daqui é só um exercício de fixação. A lista a partir da semana Ah, tá, que que é a lista vem. semana que vem. É isso. Tá, ok. Vou disponibilizar o slide para vocês, tá? Deixa eu interromper o compartilhamento. Se a gente tiver dúvida, a gente te chama onde, professor? No e-mail, no zap? O que você prefere? Pode me chamar no e-mail, vou deixar o e-mail para vocês. Tá, ok. Como é que eu paro de gravar aqui? Parei de compartilhar, não parei? Parou. Tá, deixa eu ver aqui como que eu vou parar. Encerrar. Não, encerrar não. Sim, eu vou botar tudo no grupo do WhatsApp. Vocês preferem no grupo do WhatsApp do que no Drive? Vocês têm alguma preferência? O WhatsApp é melhor. O Drive tudo faz. Eu acho que é legal botar nos dois, professor, porque no Drive também fica tudo lá nas caixinhas, né? É só ir no negócio lá no grupo, já clica vai ali em direto. cima, vai direto.